Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui para falar de um livro muito bacana, um livro da Conceição Evaristo, o Em Submissas Lágrimas de Mulheres. Gente, eu me surpreendi muito com esse livro. Esse livro eu comprei depois de ter ido vê-la numa palestra no Salão do Livro, ler, né, aqui no Rio. E também estava Ana Maria Gonçalves e tinha outras pessoas também para falar de protagonismo negro. E foi uma palestra muito interessante. Eu já tinha escutado muito falar sobre a Conceição Evaristo, mas nunca tinha lido nada dela. Então eu falei, não, a hora é essa, né? Já fiquei encantada com as coisas que ela disse, como ela disse. E falei, preciso ler logo algum livro dela, sanar essa dívida. A Conceição se candidatou à Academia Brasileira de Letras, a vaga que está em aberto. Então tomara que ela seja escolhida, porque é muito importante uma autora negra e mulher numa academia que ainda é muito fechada para as mulheres. Se eu não me engano, são 5 ou 6 mulheres escritoras que já fizeram parte da academia, ou seja, um número muito pequeno. Demorou muitos anos, né? A Raquel de Queiroz foi a primeira. E agora seria muito importante para a gente ter a Conceição Evaristo lá na academia, nos representando as mulheres brasileiras, negras também. Ela autografou o livro, fiquei na filinha. Ela escreveu: celebrando a nossa força de mulher com afeto, Conceição Evaristo. E esse livro é um livro que celebra a força da mulher mesmo. Eu fiquei pensando muito nesse título excelente depois que eu li, porque é um livro que vai ter lágrimas, como já diz na capa. São histórias, a maioria são histórias um pouco pesadinhas, mas são lágrimas insubmissas. Por quê? Porque essas mulheres continuam aí, continuam lutando, essas personagens todas que temos aqui no livro, mesmo tendo passado por situações tristes, ou situações de preconceito, ou situações de violência doméstica. E foi o meu primeiro contato, né, com a obra da Conceição Evaristo, mas eu já tinha lido sobre ela escrever, que chama de escrevivência, que eu vou ler aqui o início para vocês entenderem. Gosto de ouvir, mas não sei se sou a hábil conselheira. Ouço muito. Da voz outra faço a minha, as histórias também. E no quase gozo da escuta, seco os olhos. Não os meus, mas de quem conta. E, quando de mim uma lágrima se faz mais rápida do que o gesto de minha mão a correr sobre meu próprio rosto, deixo o choro viver. E depois confesso a quem me conta, que emocionada estou por uma história que nunca ouvi e nunca imaginei para nenhuma personagem encarnar. Portanto, estas histórias não são totalmente minhas, mas quase que me pertencem, na medida em que às vezes se confundem com as minhas. Invento? Sim, invento sem o menor pudor. Então, as histórias não são inventadas? Mesmo as reais quando são contadas. Desafio alguém a relatar fielmente algo que aconteceu. Entre o acontecimento e a narração do fato, alguma coisa se perde e por isso se acrescenta. O real vivido fica comprometido. E quando se escreve, o comprometimento ou o não comprometimento entre o vivido e o escrito aprofunda mais o fosso. Entretanto, afirmo que ao registrar estas histórias, continuo no premeditado ato de tratar uma escrevivência. Então, a Conceição, o que ela quer dizer com essa nota no início do livro? É que essas histórias que ela vai contar e que ela conta nas obras dela são histórias de outras pessoas que se misturam com a ficção que ela escreve, né? Ela não tira essas histórias totalmente do nada. Acho que nenhum autor tira histórias totalmente do nada, né? Mesmo as histórias que tem fantasia, que tem mistério, sempre bebem de algum lugar, alguma coisa que esse autor presenciou, escutou, viveu, né? E ela assume isso muito claramente no livro dela. Aqui a gente vai conhecer a história de 13 mulheres que, pelo que a Conceição conta, né, ela provavelmente ouviu essas histórias de alguma forma e inventou em cima. Pelo menos é essa a impressão que fica quando você lê o livro. É claro que a gente nunca vai saber
o que tem de real, o que tem de ficcional e se é que isso é importante, né? Ela vai começar cada um desses contos, desses 13 contos do livro, como se ela estivesse indo encontrar, indo conversar com essas mulheres. Então, dá um aspecto realista, né? E cada história é uma história diferente, mas essas histórias se unem por serem histórias de mulheres fortes que passaram por situações complicadas e que sobreviveram e que estão aí vivas e que estão contando suas histórias e que seguiram em frente, por mais que o passado deixe suas marcas, mas que não são submissas nem em relação aos homens, nem em relação à vida, nem em relação ao que elas passaram. Acho que é por isso que é Insubmissas Lágrimas de Mulheres. Essas histórias, algumas me tocaram mais, algumas chocam um pouco, mas são histórias muito reais, que poderiam ser da sua vizinha, de uma tia, de uma amiga, histórias de pessoas que você conhece. E são histórias contadas pelos próprios personagens para o narrador do livro, né, desses contos, que parece ser a própria Conceição, né, mas pode não ser, mas é a sensação que dá. E só que como são histórias contadas pelas pessoas, você se envolve muito mais, você não julga. Eu lendo esse livro eu não consegui julgar nenhuma dessas mulheres pelas atitudes que elas tomaram. É diferente quando você escuta uma fofoca da boca de outra pessoa, a história daquela vizinha que está passando uma situação ruim, aí vem alguém e te conta. É muito diferente. É um livro que você parece que está lendo algo muito simples, algo muito fácil de entender, algo muito fácil de assimilar, e ao mesmo tempo você se sente fazendo parte de um universo de mulheres muito maior do que você e que tem uma força, sabe, muito grande. É um livro que você sente, você lê e sente esse livro, sabe? Não é um livro que só lido, você é um livro sentido. Foi isso que eu achei. Tem algumas histórias bem complicadas, são todas histórias curtinhas. O narrador chegou, ouviu aquela história, no outro capítulo, outra história. E tem uma que fala sobre abuso infantil, que foi uma das histórias que eu mais gostei, e ao mesmo tempo é aquela história que você lê e fica com o coração apertado, porque essas histórias de abuso infantil mexem muito comigo, porque eu fico imaginando o sofrimento da criança. Enfim. Mas não é uma história só sobre a criança, é sobre uma mãe, é uma mulher que se casa com um homem que já tem outras filhas, e ela meio que abraça, né, essas filhas como filhas dela mesmo, e tem uma situação de abuso que vai acontecer dentro dessa casa. E essa história é muito real, né, porque a gente sabe que a maioria dos casos de abuso infantil acontecem dentro de casa, ou vizinhos, ou pessoas que a criança já conhecia, o que é muito bizarro e horrível nesse nosso mundo, né? E a reação da personagem, o que ela vai fazer e a forma como que ela conta a história é muito boa. Você lê e não tem como você não concordar com as atitudes dela. E ao mesmo tempo fica a reflexão, né, de que isso poderia acontecer em qualquer família. Tem outras histórias também, histórias em que... Tem uma história aqui que o pai não queria ter uma filha e ele teve filhos homens e o último filho veio uma mulher, né? Então ele bota um nome super sacana nessa menina e isso vai acarretar várias coisas para a vida dela, até ela conseguir trocar de nome. Depois de uma certa idade ela consegue fazer essa troca. E mostra um pouco de como é que o nome é importante, né, pra gente, o que o nome diz sobre a gente e afeta, né, a nossa vida. Tem história sobre uma mulher que o marido some depois da gravidez. Tem história sobre uma mulher que durante a gravidez o marido muda completamente de comportamento, um ciúme doentio da criança, já que agora a mulher não é só mais pra ele. E é uma história bem pesada também, tem uma cena bem violenta. Tem a história de uma menina que não se vê como menina, aí vai discutir um pouco, né, essa questão de gênero,
porque ela passa a vida toda dela vendo as irmãs e não se identificando com aquilo, vendo a irmã, né, aliás, e chateada com a família por ninguém perceber que ela é um menino, principalmente quando ela ainda não tinha muita consciência de corpo, né, da diferença do corpo de um homem para o corpo de uma mulher, até o dia que ela fica menstruada e percebe que ela realmente tem um corpo feminino, ninguém estava enganado com aquilo, digamos assim, achando confuso, né? Mas aí ela vai percebendo ao longo da vida dela, né, de que ela pode ser mulher e amar outra mulher, e enfim. É um conto que vai falar sobre isso, que também é bem interessante. Uma história sobre a força e a resistência da mulher, apesar de serem mulheres que passaram por maus bocados na mão de homens, seja em relacionamento, seja até dos próprios pais, né, como tem algumas personagens aqui, mas de como nem por isso elas são submissas, nem por isso elas vão apanhar caladas e sofrer. É claro que tem muitas mulheres por aí que sofrem caladas por não enxergarem esse apoio, não enxergarem que elas podem sair daquela situação. Enxerguem que vocês podem sair dessa. Se vocês estão num relacionamento abusivo, se vocês estão sofrendo algum tipo de violência, qualquer tipo de violência, denuncia, sai dessa, porque depois parece o fim do mundo, mas você vai continuar vivendo depois disso, com lágrimas das suas histórias, mas nem por isso você precisa se submeter a isso para sempre. Então era isso que eu queria falar sobre o livro. Eu sei que eu não detalhei as histórias todas, porque são histórias curtas e que valem a pena você ler sem saber nada. Compra o livro ou pega com alguém e lê sem saber tanto detalhe. Acho que eu já até falei demais, mas extrapolei porque é um assunto que a gente precisa conversar, precisa abrir os olhos. Machismo e violência contra a mulher tem que acabar. Vou ler um pouquinho sobre a Conceição Evaristo, porque apesar dela ser uma autora brasileira importante, talvez você não saiba muito sobre ela. E então junte-se à torcida para ela entrar para a Academia Brasileira de Letras. Ela nasceu em Belo Horizonte em 29 de novembro de 1946. Em 1990 publicou pela primeira vez nos Cadernos Negros e desde então, conciliando maternidade, vida docente, estudos teóricos e produção literária, titulou-se mestre em literatura brasileira pela PUC e doutor em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense, além de lançar 4 obras individuais, uma delas, Olhos d'Água. Então, gente, foi meu primeiro contato, como eu falei, e preciso já ler outras coisas da Conceição Evaristo, porque eu gostei muito. É isso então, até a próxima. Tchau, tchau.